Conquistando você, com som e qualidade, aqui. Sensorial FM. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando na Sensorial FM, o programa Falando com Márcio Cano. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Umbanda, axé candomblé, axé a todos os juremeiros, abraços fraternais aos meus irmãos kardecistas. É um prazer estar aqui com todos vocês para mais um programa, o meu, o seu, o nosso, falando com Márcia Ocano, aqui pela Rádio Sensorial FM. Hoje eu vou falar sobre os nossos amigos e inimigos desencarnados. O espírita tem muitos motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe-se, antes de mais nada, que a maldade não é um estado permanente no homem, mas que ela é decorrente de alguma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que uma criança corre dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e os tornará bom. Sabemos também que a morte, ela não nos tira a missão e o dever de cumprir com tudo aquilo que realizamos de errado ou de bom na Terra. Também sabemos que a morte, ela nada mais é que uma passagem de um campo vibracional para outro de maneiras pouco diferentes. E nós também sabemos que estamos separados desse mundo espiritual simplesmente por uma pequena cortina tão fina que nos separa dele. Mas nós precisamos compreender que nós temos muitos problemas no plano espiritual também, com irmãozinhos que não aceitam o seu desencarne, com irmãozinhos, com espíritos que já se foram, que são revoltados, que não aceitam a morte, que têm atitude de vingança dentro de si, que acabam tumultuando a sua vida espiritual com irritações, com acontecimentos que eles viveram aqui na Terra e que eles levam ainda depois da morte consigo para o mundo invisível e que não conseguem retirar isso de dentro de si com tanta facilidade. Aí acontece então deste ódio atingir de uma maneira muito radical e rápida o sangue todo desta pessoa. Mas nós também temos os nossos amigos espirituais, entes queridos que já se foram, amigos mesmo queridos que já se foram, que também intercedem por nós no plano espiritual e aqui na matéria também. Nós devemos entender que quando Deus fala amai-vos os seus inimigos, é porque nós devemos em primeiro lugar amai-vos uns aos outros, e os nossos inimigos também está incluso nisso, justamente para que nós não venhamos a ter problemas com eles futuro, lá na frente. Para que não seja um obsessor na nossa vida lá na frente, nos atrapalhando no nosso dia a dia, no procedimento da nossa vida, nos acontecimentos da nossa vida. Então tem muitas pessoas que às vezes adentram dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro do kardecismo, e elas passam por dificuldades que às vezes não pertencem a ela, mas que a influência de um irmãozinho que já se foi atrapalha tanto, perturba tanto, que acaba interferindo na vida dessa pessoa de uma maneira muito acentuada. Então nós devemos entender muito o que é esses inimigos desencarnados e o que é os amigos encarnados e desencarnados também.
É porque ter inimigo entre os encarnados e os desencarnados é uma coisa assim visível, que manifesta muita coisas ruins para nós, obsessão, subjugação, e a gente acaba ficando exposto a inverdades, a atitudes incorretas, a variedades de comportamento, atitudes levianas, palavras que não devem ser ditas, e isso acaba criando para nós problemas seríssimos, problemas dentro de matrimônio, problema com filhos, problema com familiares, problemas até mesmo com o seu babá, com a sua Ialorixá, com seus irmãos da casa, atingindo assim a gente por períodos longos, às vezes por séculos. Os inimigos espirituais nos atrapalham. Então a gente tem que ter um equilíbrio dentro de nós para saber lidar com tudo isto. Eu vou para um breve intervalo e eu volto falando sobre este equilíbrio que nós devemos ter para lidar com os irmãozinhos das trevas. E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco! Amanco! Sensorial FM, falando sobre os nossos inimigos do plano espiritual. Antigamente, havia sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais era que maus espíritos. E esses deuses infernais sucederam-se aos demônios, que são espíritos que vêm provar para nós que são almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. E que nós só temos uma maneira de auxiliá-los a sair desse plano infernal que eles vivem, é com a caridade. A caridade, ela não tem o efeito de impedir a pessoa de fazer o mal, mas ela tem o efeito de induzi-lo ao caminho do bem, a construir uma salvação para ele. E assim, amai-vos uns aos outros, assim amar o seu inimigo. Não fica circunscrita ao círculo estreito só da terra, mas sim da vida presente sua, do universo também e do mundo espiritual também. Por isso que Deus fala: você deu uma face sua, bateram, ofereça a tua outra face também, para desmandar qualquer juízo de falta de respeito, de ingratidão e de inimizade que você possa acarretar lá na frente também. Os preconceitos do mundo a respeito de espíritos inferiores, de inimigos espirituais, existe muito, mas de fato eles existem na Terra, no nosso universo, no nosso mundo espiritual. E a melhor maneira de nós cuidarmos dessas imperfeições, desses inimigos, é com oração, é com a caridade, sabe? Não é olho por olho, dente por dente. É mantendo harmonia entre os templos, harmonia entre você com o próximo, você com os seus familiares, pensamentos bons, boas condutas, moral. Tudo isso impede o inimigo de atuar na sua vida. Impede o instinto dele de coisas ruins para com você, preservando você automaticamente, preservando tudo que está ao seu redor, preservando a natureza e devendo você entregar-se a palavras boas, atitudes boas, dizendo, demonstrando palavras, gratidões, bem-querência, amorosidade com os seus familiares, com seus queridos e por assim adiante. Eu vou para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho com
Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Aqui com nosso programa Falando com Márcia Ocano, pela Rádio Sensorial FM, falando hoje sobre inimigos desencarnados. A vingança é um dos resíduos mais bárbaros que existe dentro do homem. E essa vingança, ela pode ser levada para outras vidas, e isso ser transformado em um inimigo desencarnado para você. Isso cria um duelo muito grande entre espíritos diversos. Vingança, rancor, mágoas, chateações, sentimentos que não levam a nada. Perdoai-vos uns aos outros, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é um verdadeiro espírita, como também não é um verdadeiro cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade. E a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e falta quase nunca se vinga às claras. Quando o ser humano ele começa a achar que só suas atitudes são as corretas, aí ele já está embutindo para você o errado. Por quê? Porque a gente tem que analisar o outro também. As atitudes do outro também podem estar sendo corretas. Você não pode ser egoísta, achar que só o que você pensa, o que você faz é o correto. Se o seu ódio não enxerga a esse extremo, então começam a atacar a sua honra. As suas afeições, os seus queridos te caluniam, te levam a atitudes que você nunca teria diante do próximo, te torna às vezes covarde para pedir um perdão, te torna às vezes incapaz de se demonstrar para alguém o seu carinho, a sua bem-querência. O ódio também, ele é totalmente infeliz diante das pessoas. O amor tem que reinar. O amor tem que prevalecer porque ele existe. Agora o ódio não, o ódio ele pune. O ódio ele cega as pessoas. O ódio ele leva para outras vidas pessoas, atitudes, espíritos que vão às vezes carregando isso consigo durante séculos. E isto não é bom. Duelar espiritualmente não é bom. Feche os seus olhos, observe os seus objetivos. Pouco importa os que te feriram. Não impeça o seu avanço, não impeça suas atitudes. Peça perdão para aquele que te feriu. Peça para que Deus olhe ele. Peça para um espírito protetor te amparar, quebrar esse duelo entre a sua vida, entre a vida de outro irmão que se foi ou que esteja aqui na terra. O próprio nome já diz juízo de Deus. Então peça ao juízo de Deus que de fato seja feito na sua vida o que você é merecedor. Sem a interferência de nenhum irmãozinho da treva, sem a interferência de nenhum inimigo do plano espiritual, para que você possa viver de maneira correta no mundo de hoje. O homem tem plena condição de ser feliz, e a palavra-chave para isso é não ser hostil, é não ser ofensivo, é não ser vingativo. É você ter amor com o próximo, com o seu semelhante. É você carregar Deus no seu coração. É você ter misericórdia. É você ter gratidão. É você ter respeito. É você ter atitude. É você crer em alguém ou em algo. É você ter forças para com você mesmo. É você saber amar, estender a mão para com o seu próximo. É você dar, sim, uma esmola para alguém, mas quando eu falo de esmola, eu falo de vários tipos. Um sorriso amigo, uma palavra amiga, uma bem-querência, um dinheiro, um prato de comida, uma roupa, uma atitude.
um abraço, um cumprimento a alguém. Infortúnios acontecem na vida de todo mundo. Todos nós estamos sujeitos a ele, mas todos nós também estamos sujeitos a saber onde estamos errando e corrigir o nosso erro e automaticamente não permitir assim atuação na nossa vida material hoje de espíritos desencarnados. Eu vou para um breve intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o nosso último bloco. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, ó, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia do rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Anuncie 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail quero anunciar@sensorialfm.com.br. Voltando para o nosso último bloco, falando sobre os irmãos desencarnados que muitas vezes se tornam nossos inimigos em além e até nos atrapalhando nesta vida terrena que vivemos hoje. Nós devemos entender que rico não é aquele que carrega sua conta corrente farta, aquele que carrega sua carteira com dinheiro. O rico é aquele que pensa de maneira correta, é aquele que carrega dentro de si Deus e as suas atitudes honrosas. É aquele que prova para o outro que ele é capaz de ser grato e de ter atitudes para com o próximo. É aquele que mostra para o próximo que devemos compreender uns aos outros, ter caridade moral, ter a prática da caridade material. Caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. E isso é o que menos o povo faz hoje, o ser humano faz hoje. Saber ouvir é um ato muito grande. Saber falar é mais ainda, porque você tem que saber que o que sai da sua boca pode auxiliar ou atrapalhar muito a vida do outro. Então, tendes consigo que você tem na sua vida aquilo que você é merecedor. Mas se você não tiver atitudes gratificantes, humildades, atitudes coerentes, as coisas que você precisa para você, elas não modificam. Você tem que ter certas atitudes para que a sua vida tome um rumo diferenciado, para que você possa chegar próximo de Deus, dos orixás, de seus inimigos e ter atitudes coerentes, ações coerentes, pensamentos coerentes. Ore, peça uma palavra amiga para você mesmo, através de seus mentores, através da atitude de Deus, de Jesus em nossa vida. Peça justiça para você, para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu relacionamento, para o seu amor, para o seu familiar, para os seus filhos. Somos tão numerosos na terra que Deus não pode acolher a todos em um espaço pequenininho. Ele nos colocou nesse espaço tão grande que é o planeta Terra, para que nós pudéssemos ser livres aqui, mas cientes que as nossas atitudes são elas que nos faz ser alguém lá na frente. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio para ter as atitudes boas e as atitudes ruins. E Deus sabe aquilo que nos cabe. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Cada um de nós, Ele sabe o que de fato precisa em sua vida. Goze de pensamentos bons, irmãos. Goze de atitudes boas, irmãos, com o próximo, para que você possa compreender até mesmo o seu dia a dia, até mesmo as coisas que acontecem com você. Diga palavras sublimes.
Tenha atitudes coerentes com os seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos de santo. Chamo caridade, sim, constantemente na nossa vida, porque existem várias maneiras de se praticar a caridade e ela converte para nós uma alma melhor lá na frente. Ela converte para nós atitudes melhores a cada dia mais e mais. Busque dentro de você o que de fato você é, o que de fato você precisa. Busque um verdadeiro sentimento de amor dentro do seu coração, dentro do seu pensamento. Caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. A caridade, sem a caridade, nada se espera de melhor para ninguém. Eu deixo aqui para vocês um excelente final de semana, a certeza no coração de todos que a caridade é a âncora eterna de salvação para todos nós, irmãos, para todo mundo. É a mais pura emanação do nosso grande Criador. É sua própria virtude que Ele transmite a nós, seres aqui da Terra. E automaticamente, nós praticando ela, nós estamos transmitindo para os nossos inimigos espirituais. E eles vão recebendo, captando isso e tendo atitudes diferenciadas também. O meu axé no coração de todos. Amai-vos uns aos outros. Esses são os preceitos do nosso Cristo. Esses são os preceitos dos nossos valiosos guias orixás. Amai-vos uns aos outros. Axé, irmão.